Hoje você irá conhecer a história de Pedro Guilherme Abreu dos Santos, conhecido apenas como Pedro. É um exemplo vivo de superação e persistência no futebol. Da infância humilde nas ruas de Vila Isabel ao estrelato nos grandes estádios do mundo, sua trajetória é repleta de altos e baixos, lesões devastadoras e retornos triunfantes. Com talento inegável, o jovem que quase viu seu sonho ser interrompido por uma grave lesão no joelho, ressurgiu ainda mais forte, transformando-se em um dos atacantes mais temidos do Brasil. Esta é a história de um guerreiro que, com muita fé, trabalho duro e amor pelo esporte, conquistou seu lugar entre os gigantes do futebol. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, é um nome cada vez mais associado à excelência no futebol brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro em 20 de junho de 1997, Pedro se destacou como centroavante e conquistou espaço no futebol nacional e internacional. Sua trajetória, marcada por desafios e superações, reflete a paixão e determinação que o levaram ao sucesso nos campos. Antes de se tornar uma estrela no futebol, Pedro era apenas um garoto sonhador, enfrentando as adversidades comuns da vida de muitos jovens brasileiros. O futebol sempre foi seu refúgio e esperança, mas o caminho até o estrelato foi repleto de obstáculos. Infância e início no futebol. Pedro cresceu na Vila Isabel, bairro tradicional do Rio de Janeiro, em uma família humilde, onde o futebol fazia parte do dia a dia. Desde cedo, ele demonstrou habilidade com a bola nos pés, jogando nas ruas com os amigos. Seu talento era notável, mas a realidade da vida não permitia muitos luxos. A família de Pedro, como tantas outras no Brasil, enfrentava dificuldades financeiras. Mesmo assim, seus pais sempre apoiaram o sonho do filho, acreditando que ele poderia fazer a diferença. Com apenas 8 anos, Pedro começou a treinar nas categorias de base do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. No entanto, sua jornada no clube não foi longa, e ele acabou saindo das categorias de base. Para um garoto tão jovem, essa experiência foi dolorosa, mas não o fez desistir do futebol. Determinado, Pedro continuou sua busca por uma oportunidade e encontrou no Fluminense uma nova chance para crescer no esporte. A ascensão no Fluminense. Foi nas categorias de base do Fluminense que Pedro começou a se destacar de verdade. O clube tricolor investiu no desenvolvimento de seu potencial e Pedro rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe. Sub-20. Seu estilo de jogo elegante e sua capacidade de finalização chamaram a atenção de muitos observadores. Apesar de ser um jogador relativamente alto, 1,85, Pedro possuía uma habilidade técnica incomum para um centroavante de sua estatura, combinando força física com um toque refinado. Em 2016, Pedro fez sua estreia no time principal do Fluminense. Seu desempenho consistente o tornou rapidamente titular da equipe. Em 2018, ele foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, atraindo os olhares de grandes clubes, tanto no Brasil quanto na Europa. Mas justo quando sua carreira estava decolando, Pedro enfrentou o maior obstáculo de sua vida, uma grave lesão no joelho. A lesão e o retorno. Em agosto de 2018, Pedro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante uma partida contra o Cruzeiro. A lesão não só o tirou dos gramados por meses, mas também interrompeu seu sonho de uma possível convocação para a seleção brasileira, que já estava no horizonte. A recuperação foi lenta e exigiu muito esforço físico e mental de Pedro. Muitos atletas não conseguem voltar ao seu nível anterior após uma lesão tão grave, mas Pedro estava determinado a provar que ainda podia ser um dos melhores. Ele voltou aos campos no final de 2019, ainda vestindo a camisa do Fluminense, mas agora com um foco renovado. Apesar de seu retorno gradual, Pedro continuava atraindo o interesse de clubes europeus, especialmente o Fiorentina da Itália, que acabou assinando com o jogador em setembro de 2019. A experiência na Europa e o retorno ao Brasil. A passagem de Pedro pela Fiorentina, no entanto, não foi o que ele esperava. Em um ambiente competitivo e com poucas oportunidades, Pedro não conseguiu se firmar no time italiano. Seu estilo de jogo não se encaixou nas necessidades da equipe e as expectativas não foram correspondidas. O centroavante jogou apenas algumas partidas pelo clube italiano antes de retornar ao Brasil. Em janeiro de 2020, Pedro assinou contrato com o Flamengo, seu clube de infância, inicialmente por empréstimo. O retorno ao futebol brasileiro parecia ser a chance de ouro para Pedro reconquistar a confiança e mostrar seu verdadeiro potencial, e ele não decepcionou.
No Flamengo, Pedro rapidamente se tornou um dos principais artilheiros da equipe, ajudando o time a conquistar diversos títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil. O Flamengo ofereceu a Pedro a estrutura e o apoio necessários para ele brilhar novamente. Sua parceria com outros craques do time, como Gabigol e Bruno Henrique, formou um ataque temível que dominou o cenário do futebol brasileiro. Em 2021, o Flamengo comprou Pedro em definitivo, consolidando sua posição como um dos principais jogadores do elenco. Convocação para a seleção brasileira. O desempenho de Pedro no Flamengo não passou despercebido. Em 2020, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Embora tenha tido poucas oportunidades para jogar como titular devido à forte concorrência no ataque, Pedro foi incluído na lista de reservas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Sua técnica refinada e sua capacidade de marcar gols o tornaram uma opção valiosa para o técnico da seleção. Vida pessoal e valores. Fora dos campos, Pedro é conhecido por seu caráter humilde e sua devoção à família. Ele sempre enfatizou a importância dos pais em sua carreira e como o apoio deles foi fundamental em todos os momentos, desde os dias difíceis nas categorias de base até a recuperação de sua lesão. Pedro é uma pessoa reservada, que prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes, focando principalmente em seu desempenho profissional e no aprimoramento contínuo. A fé também desempenha um papel significativo na vida de Pedro. Ele é uma pessoa religiosa, frequentemente mencionando a gratidão a Deus pelas conquistas alcançadas e pelas superações dos desafios. Essa espiritualidade lhe deu força durante os momentos mais difíceis, como a recuperação da lesão e os períodos de incerteza sobre sua carreira, legado e futuro. Hoje, Pedro é considerado um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Sua história de superação, desde as ruas da Vila Isabel até os grandes estádios, é uma inspiração para muitos jovens que sonham em seguir o mesmo caminho. O futuro de Pedro no futebol parece brilhante, com a possibilidade de continuar a brilhar no Flamengo e talvez se consolidar como um dos principais nomes da seleção brasileira. Com apenas 27 anos, Pedro ainda tem muitos anos pela frente no futebol. Ele continua trabalhando duro, buscando aperfeiçoar sua técnica e contribuir para as equipes que representa. Seja no Flamengo ou na seleção, Pedro é uma prova viva de que o talento, quando aliado à dedicação e perseverança, pode superar qualquer obstáculo. A história de Pedro Guilherme Abreu dos Santos é um lembrete de que o sucesso no futebol e na vida não vem sem sacrifícios. Desde sua infância humilde até os gramados mais prestigiados do mundo, Pedro trilhou um caminho de superação e realizações, e sua jornada ainda está longe de terminar. E assim, a trajetória de Pedro Guilherme é uma verdadeira inspiração para todos, que acreditam no poder da perseverança e do trabalho duro. De uma criança com um sonho nas ruas do Rio de Janeiro, ele se tornou um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, superando desafios e conquistando títulos. Sua história mostra que, mesmo diante das adversidades, nunca é tarde para voltar mais forte. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Deixe seu comentário dizendo o que achou e qual jogador você quer ver aqui no próximo vídeo. Até a próxima! Palavra narrada.